Fala galera, estou aqui com o Diego, ele é instrutor técnico da Armacel e vamos passar aquela dica para você no nosso quadro Dicas do Frio. É isso mesmo, é isso, Diego? É isso aí, hoje a gente vai ter aqui uma demonstração bem rapidinha de boas práticas para instalação. A gente gostaria que você, instalador, pudesse estar atento aí às dicas que a gente vai dar, que elas são muito preciosas, né? A gente entende que o mercado acaba não tendo exatamente a informação correta de fábrica. Então são adotadas algumas práticas aí viciosas, né, que o pessoal entende buscando fazer o melhor, acaba aprendendo de uma forma errada, mas com uma forma sincera. Mas hoje a gente vai trazer aqui direto ao ponto para você não se enganar aí se o teu isolamento está durando, se ele está funcionando corretamente. Legal, disse tudo, direto ao ponto. Então vamos direto ao ponto, ao que mais interessa. Vamos lá, pessoal. Olha só, esse aqui é o nosso isolamento, tá? A gente trabalha com ele, a gente tem ele em tubos e mantas. Hoje eu vou demonstrar aqui com um tubo de 7/8, tá? Com a espessura aí de 19 milímetros. Então, o primeiro acessório que você deve estar atento aí à utilização são os adesivos originais. A gente trabalha aí com os adesivos da Armaflex, tá? São próprios para esse tipo de aplicação. São adesivos de secagem rápida. Esse daqui, propriamente dito, é um adesivo de secagem ultra rápida, tá? Então hoje eu nem vou abrir essa lata aqui, que eu quero mostrar para vocês como que faz a aplicação com a ferramenta. Eu tenho uma ferramenta de aplicação aqui também, o Glue-Master, ele é fenomenal, tá? Ele auxilia na economia do adesivo, é uma aplicação mais rápida, mais limpa e até mais segura, tá? Show! Então aqui dentro desse reservatório do Glue-Master, eu tenho aqui já o adesivo aqui dentro, confinado, tá? O adesivo de secagem rápida, tá? Ele está aqui dentro. Então, quando eu funcionar aqui o meu gatilho, a bombinha que está aqui dentro, ele vai acabar funcionando por dentro do pincel lá e eu vou conseguir controlar a quantia de adesivo. Até o pessoal que a gente está aqui no ambiente fechado, tem exaustão, mas mesmo você lá na obra lá não vai ficar prejudicado ali com mau cheiro, porque é um adesivo, né, um adesivo de contato, tem o seu solvente que volatiliza. Então é uma ferramenta, inclusive, mais segura para você. E sai na medida certa, né? Na medida certa, sem nenhum exagero e da forma que você precisa aplicar. Legal. Vamos lá? Então, Show. Pessoal, eu vou fazer aqui utilizando esse gabarito de corte que eu tenho aqui, ó. Ele é muito semelhante ao que a gente tem impresso nas caixas de papelão, aquelas ao qual os tubos que a gente compra lá em barras de 2 metros, eles vêm no mercado. Então lá de fora você vai ter um gabarito de corte exatamente como esse daqui. Tá muito similar ali, só que porém impresso, não, ele não vem nem da caixa, nem impresso pelo lado de fora. Você pode abrir aquela caixa de papelão, colocar sobre a sua bancada e proporcionar ali, fazer os cortes ali na sua bancada, nos ângulos corretos de aplicação. Inclusive ele vem com uma reguinha embaixo ali que te auxilia ali no comprimento dos tubos. Então vamos lá. Então eu vou começar a perfumar aqui uma curva mais simples que a gente tem, né? Que é uma curva de 90 graus. Se quiser dar uma aproximada aqui na câmera, a gente tem aqui, demonstrando aqui no gabarito, ó, uma curva de 90 graus, e esse risco aqui que separa o tubo, ele demonstra que é apenas um corte e ele indica qual é o ângulo de corte. Então, seria um corte de 45 graus. Quando eu busco aqui em cima no gabarito, eu posso ver que eu tenho dois momentos aqui que eu posso encontrar o ângulo de 45 graus. Aqui ou aqui, eu posso escolher qual que eu vou atuar. Se você é canhoto, você escolhe um, se você der, escolhe outro, vai facilitar. Então agora eu vou colocar o tubo aqui acima dessa linha, tá? Não em cima dela. Isso vai me facilitar a manter sempre o ângulo de corte correto, sem nenhuma projeção. Então eu posiciono aqui, né, o meu tubo. E agora, ó, a minha faca ela vai acompanhar esse ângulo de corte aqui. E assim eu tenho a garantia que ela tem exatamente o ângulo de 45 graus. Esse corte separou duas peças nesse ângulo, então ambas elas têm 45 graus. Quando eu inverto o posicionamento delas, elas acabam se somando, resultando numa curva de 90 graus. Essa curva aqui, ela é a indicação que a gente faz para vocês trabalharem. A gente não pode posicionar revestindo a tubulação diretamente numa curva. Dobrando, né? A gente não pode fazer dessa forma. A gente entende que muitas vezes é mais rápido, é mais fácil, só que esse caminho está errado. Porque quando você flexiona um material, você vai ter compressão e tensionamento aqui. E o nosso principal ponto aqui de prejudicial é a tensão que você ocasiona aqui por fora dessa curva. Você vai estar perdendo a espessura. Onde você perde espessura, você perde resistência térmica. Perdendo resistência térmica, você vai perder também uma temperatura superficial aqui. Abaixando essa temperatura, você pode ocasionar condensação. Então, pessoal, eu fiz esse corte aqui. Eu estou explicando, acaba levando um pouquinho mais de tempo, mas em 3 segundos, no máximo, você posicionando tudo aqui, você fazendo esse corte, você vai ter uma tubulação ali que
Ao invés de durar 3, 4 meses, pode durar, quem sabe, até mais de 10 anos se você acompanhar todas as boas práticas que você deve seguir para sua tubulação. Agora, o que eu preciso fazer? Fazer a colagem com adesivo correto e da forma correta. Então, como eu já expliquei, eu já tenho ele aqui. Então, aqui na ponta do pincel, pessoal, eu consigo acompanhar, ó, a quantidade correta de cola, e não é muita, né? O pessoal acaba errando pelo excesso, né? A gente sabe que o pessoal acaba, por exemplo, achando que quanto mais cola, né, isso vai proporcionar uma colagem melhor, mas aqui o excesso ele vai te atrapalhar. Em tempo de secagem vai ser um tempo muito superior, você vai ter exageros e gasto. Então, pessoal, ó, o aspecto de uma colagem foi bem aplicada é semelhante lá a um pneuzinho, aquele pretinho que você passa lá no pneu do carro. Ele tem uma coloração, mas quando você espalha, só fica aquele brilho ali. E o material adere também. E adere, fica muito bom, muito bem aplicado. Então, homogêneo e bem espalhado. Agora, ó, ele é sensível ao toque. Você pode ver aí o tempo de secagem. Ele vai variar um pouco aí, se estiver seco, se estiver frio, se estiver úmido. Dependendo da temperatura, ele seca mais rápido. Mas quando você for tocando nele aqui, ó, quando ele parar de grudar na sua mão, né, significa que ele já está pronto para colagem. Eu preciso passar na outra peça também. É um adesivo de contato, preciso ter ele espalhado em ambos os lados ali para depois fazer a junção da peça. Legal. Vamos lá. Geralmente esse adesivo ele seca em menos de 1 minuto. Então, o tempo que eu vim falando aí com vocês, ele já deve ter secado nessa peça aqui. Por exemplo, essa que eu acabei de passar, ó, ele fica com esse aspecto de teia de aranha. Significa que ele ainda está úmido, tem solventes aqui, ele ainda não tem certo de colagem. Então, precisa esperar que essa peça aqui também chegue no tempo de secagem. Tá? A gente vai aguardar aí um pouquinho esse tempo. Eu vou executar uma outra peça aqui. Vamos nessa. Seria para uma peça com um raio um pouquinho maior, né? Então, quando a gente tiver, por exemplo, um cotovelo como esse daqui, a gente pode fazer uma instalação com uma peça com um corte como essa daqui. Mas quando ela precisar de uma projeção um pouquinho maior, eu preciso começar a adicionar uns gomos internos ali para ela poder acompanhar a geometria da peça também, tá? E agora o que eu faço? Olhando aqui para o meu gabarito, eu tenho a opção de trabalhar com 1, 2 ou 3 gomos. A gente vai aqui na peça mais simples, que é com gomo. Mostra aqui de pertinho, por favor, cara. Isso aqui, ó, a gente fez 100 gomos aqui, essa é a primeira peça. Agora a gente tem a opção de colocar 1, 2 ou 3. O que vai mudar aqui é a quantidade de cortes e os ângulos de corte eles vão começar a diminuir, tá bom? Então agora eu vou fazer essa peça aqui, ó, elas são 2 cortes, tá? E o ângulo de 22,5. Olhando aqui para o gabarito eu tenho aqui e aqui. Mas antes de executar ela, o adesivo de secagem rápida já está pronto ali pra gente. A gente não pode esperar muito, porque existe uma faixa ótima para usar esse adesivo. Nem antes, porque vai estar úmido ainda, né? Ainda tem muitos solventes, e nem depois, porque ela passou do tempo. Legal. Vamos postar. Então a dica que eu dou aqui, ó, é você procurar 2 pontos iguais na peça, tá? Por exemplo, aqui embaixo, e contornando ela por fora, ó, de maneira que você consiga deixar ela bem alinhada, sem nenhuma... Assim você vai conseguir a melhor estética da peça, tá? E garantir também que a espessura ela tá igual. Se você deixar 1 milímetro para cima de um lado, para dentro também tá. Então você vai estar sempre perdendo o dobro. Então essa peça aqui, ó, acabei de colar, eu já consigo trabalhar com ela. Mas a secagem completa, a cura completa dela vai dar em torno ali de 24 horas, tá? Legal. Então, mas só que eu não preciso esperar 24 horas para aplicar ela lá. O que eu faço? Eu posso escolher aqui em qual lado eu vou abrir, em cima, embaixo ou do lado. Eu vou fazer a abertura aqui do lado, ó, para fazer o meu revestimento ali na curva, certo? Então agora aqui eu já poderia ir lá e fazer a aplicação dela, tá? Agora aqui, para a gente finalizar, o que a gente precisaria fazer? Aplicar o adesivo aqui por dentro, ou fora também, aguardar secar ali em torno de 1 minutinho, mais ou menos. E assim que o adesivo estiver pronto para ele fazer a pega, a gente poderia juntar essa peça. Então vamos voltar aqui para a bancada no corte. Então agora eu preciso fazer essa peça aqui com gomo, né? E ela tem 2 cortes de 22,5. Então eu tenho ele aqui e aqui. Então eu faço o quê? Posiciono o meu tubo aqui de novo, tá? Acima dessa linha. Eu tenho esses 2 ângulos de corte aqui. Vou executar o meu primeiro aqui, ó. Tá? Agora eu preciso tomar uma decisão, tá? Qual vai ser esse raio interno da minha peça? 1, 2 ou 3 centímetros? Vamos partir para 3 centímetros. Então aqui, ó, ele começa aqui em 20 centímetros aqui a junção do corte. Se eu posicionar 1, 2 ou 3 centímetros, 4 ou 5, esse vai ser o meu raio interno da minha curva. Então, por exemplo, eu falei que eu ia fazer com 3 centímetros, então aqui do 20, eu vou movê-la, né? Lá para o 23, eu fiz um corte aqui em 22,5 para esse lado.
Só que eu consigo fazer agora para cá, eu tenho 22,5 aqui também, ó. Então, sem girar a peça, eu consigo executar esse corte. Esse afastamento que eu fiz aqui, ó, foi exatamente a abertura interna ali, meu raio interno do meu isolamento, como ele vai ficar quando estiver instalado. Seguindo a tabela aqui, então quer dizer que não tem como dar errado, né? Se fazer da maneira errada, tem sim. Então, mas se você souber fazer a leitura aqui e você posicionar, utilizar uma boa ferramenta de corte e o adesivo, daí é com você. Mas pessoal, preste atenção, é muito simples. Você tem essa ferramenta aí na sua caixa de papelão. Utilize uma boa ferramenta de corte, uma lâmina bem afiada, use os EPIs para você não se cortar, use o adesivo correto, daí sim. A cola correta. Exatamente, também. Exatamente. Pessoal, a gente tem os acessórios bons, né? O produto é muito bom, mas você precisa se especializar, entender como que ele funciona para que ele tenha uma boa longevidade no seu sistema. Boa, tia. Tá bom? Vamos fazer a aplicação aqui do adesivo. Bom. Gostaria de te convidar para fazer essa aplicação. O que você acha? Eu acho melhor um profissional de campo, né? Uma pessoa que já mexe, tá no dia a dia, que é o Job, tá aqui presente. Ô, Job, vem cá, Job. Vem nos ajudar aqui, Job, por favor, cara. Vamos lá, Job. Ó, quem vai fazer a instalação da revista do Trio aqui pra frente é o Nau. Você me botou numa fria dessa, velho. Vamos lá, Job. Cara, não sei se é isso aqui não, hein? Vamos lá. Te ajuda aí. Vamos lá. Eu aprendi lá naquele dia, lá no treinamento da Armacel, que a aplicação tem que ser maneira bem pequena aqui, né? O cara geralmente excede, eu mesmo excedia muito a quantidade de cola. Então o que eu aprendi? Eu vi lá a primeira gotinha saindo aqui, ó, no ponto e começa, ó. Isso. Ó, bem leve, ó. Aí eu lembrei lá do siliconezinho do pneu, né? Exatamente. Só o brilho. Só o brilho. Aí coloquei a primeira peça aqui. E uma coisa que a gente estava conversando é que o pessoal acha que isso demora na obra. Cara, se você estruturar o número de curvas, você pode fazer até isso pronto e já colocar já lá. Já levar no jeito. E no fluxograma às vezes tem. Então, assim, trabalhoso é refazer o isolamento depois. Trabalhoso é trocar o forro. Exatamente. Então, isso é trabalhoso. Então, a gente conversa muito lá que trabalhar certo ele é difícil mesmo. Mas mais difícil que trabalhar certo é refazer um trabalho errado. Com certeza. Então, assim, eu comecei a entender isso. Inicialmente, pra gente é uma quebra de cultura. Quando eu vim aqui na Armacel, né, com o Diego, o mestre de meu, eu falei, cara, eu tô fazendo tudo errado. E aí, essa desconstrução, aí, tipo, mas sempre fez assim. Mas vários pontos sempre deram errado também. E isso é importante, cara. Quantos forros a gente encontra aí marcado de condensação por uma aplicação ruim? Eu trabalhei num prédio de sistema de água gelada, onde o prédio tinha 25 prumadas de água condensando. Então, assim, o prédio ele mofava por dentro por conta de condensação. Então, hoje eu entendi que isso aqui é tão importante quanto um processo de vácuo, tão importante quanto uma estanqueidade. Então, de fato, galera, ó, e já fica aqui bem uniforme, né? Exatamente. Em menos de um minuto, né? Foi em menos de um minuto. Quando a gente estava conversando aqui, o adesivo ele agiu. Lembrando que esse daí, o da latinha azul, é o 520 Fast, né? Então, a gente entende também que é só uma adequação também no processo, né? Como o Job falou, olha, eu fazia sempre dessa maneira, vem uma novidade aí, mas você se adequando muito pouco ao processo, você vai ter resultados melhores aí. Já está nos pontos de distribuição? Já, esse adesivo aí, ele já foi lançado, já tem um tempo aí de mercado. Cola. Então, é uma discussão que a gente tem. Eu entendo que ele é um adesivo que cola, né? Então, para colar, eu utilizo o adesivo. Eu parto desse princípio. Mas não tem erro. Se você pedir cola da Armacel, pedir adesivo da latinha azul 520, como você for lá, tem certeza que nas principais lojas aí você vai encontrar esse adesivo. Um assunto bem abordado, Diego, lá no treinamento, foi que o armazenamento desse tipo de adesivo é o que a gente tem que tomar cuidado também, porque é um investimento inicial para o instalador. E aí, qual o melhor caminho para ele ter um armazenamento seguro? Porque tem solvente aqui, se ele deixar aberto, evapora. Qual o melhor caminho para poder ele conseguir armazenar e ir usando nas obras? Olha, o melhor caminho, Job, que eu entendo, na verdade, é inclusive o uso de uma ferramenta como essa. Sim. Né? Eu não sei se pode não, de princípio, né, para uma pequena obra, tal, o cara não achar tão acessível. Mas se ele preservar essa ferramenta aqui, ela vai trazer inclusive ganhos, né, do próprio uso do adesivo, vai conservar por mais tempo, sim, você não vai perder. Você concorda comigo que se eu trabalhar com adesivo, que ele é de secagem rápida, isso é muito bom pra gente, mas se você
trabalhar no processo de uma forma que você está mantendo aquela lata aberta, não fecha ela, não cuida da lata, você vai perder metade desse adesivo. Né? Mas agora, por exemplo, se você trabalhar ele de uma forma como... Eu posso demonstrar aqui, inclusive, como preservar ele. A gente faz a abertura dessa lata. Não tem problema ele ficar aqui dentro, não. Então, assim, Não. se ele ficar aqui dentro, a possibilidade Não de secar é seca. mínima. Exato. Ele vai... o que acontece? A gente coloca ele aqui antes, né? E aqui você consegue ficar 1, 2 semanas com ele aqui, né? O que você não pode fazer? É deixar essa lata seca, né? Com pouco adesivo. Se você tem pouco adesivo, você tem pouco solvente. Então ele vai tender, né? É a mesma coisa que você pensar assim, uma lagoa demora a secar, mas uma poça seca rapidinho. Ô, Diego, eu tenho uma pergunta para fazer também, é curiosidade. Claro. O pincel também, ele não resseca, né? Não, o adesivo que está no pincel, ele vai secar. No entanto, o que acontece? Você consegue, né, fazer uma limpeza nele, né? A gente vai evitar fazer uma propaganda aqui de um solvente ou outro, mas eu vou mostrar para você aqui o que eu tenho aqui dentro ali, ó. Tá? Legal. A gente tem um thinner aqui, né? Especial, né? Um thinner, é um thinner comum, como você encontra em qualquer loja de tintas aí. Só que eu vou recomendar o quê? Que ele seja um thinner de boa qualidade, porém de limpeza. Você evite thinner de diluição, porque eles são mais oleosos e vai prejudicar a colagem. O segredo do thinner de limpeza é que ele acaba volatilizando todo, então ele não fica ali. Então quando você utilizar o thinner de limpeza aqui, esse pincel aqui é o que eu usei semana passada lá no job, eu não joguei fora. Eu tive com ele lá na semana passada em treinamentos. Então o que acontece? Ele pode estar muito endurecido Porque se aqui. jogou fora, o pendurador também não aguenta não. Não dá. Vai no bolso, né? Sai caro. Sai caro. Mas agora, Job, se eu ficar cuidando dele, limpar, mesmo que ele endureça, né? Eu consigo depois fazer ele, deixar ele imergido ali numa solução com esse thinner ali. Um dia no máximo, seria no pior caso, no outro dia ali eu consigo amolecer e tirar todo ele ficar 0 bala. Agora a preservação desse cara, inclusive eu posso passar algum aramezinho aqui para desentupir se chegar nesse ponto. Né? Mas agora esse cara aqui é que você vai ter que tomar cuidado para preservar. Porque como ele tem uma bombinha que funciona por dentro dele ali, tem um mecanismo de mola, se ele secar por dentro, daí você vai perder. Então as dicas que eu dou é de você não deixar esse adesivo parado por muito tempo, ou seja, se você trabalha diariamente ou semanalmente, você não vai ter problema com isso. Nunca guardar ele um pouco, não, guarde com cola, mas com muita cola, tá? Com bastante, para ele não secar. Desculpa, vamos supor que eu terminei uma obra, não sei quando eu vou pegar outra obra. A indicação então é pegar essa cola que está aqui dentro, fazer o descarte dela, limpar, deixar ele higienizado e armazenar. Não, se você não sabe quando, isso pode levar 2, 3 meses. Ou 1 ano. Ou 1 ano. Daí o que eu vou recomendar para você? Você vai esvaziar o adesivo que está ali dentro, joga fora, mesmo que tenha a lata cheia, joga fora para você garantir a ferramenta, tá? Ou então tira o adesivo e devolva para a lata, dependendo da qualidade que esse adesivo ainda tiver. Você pode fazer a limpeza com um solvente ali que a gente já recomendou, remover toda aquela borra de adesivo e depois jogar de novo o solvente ali dentro e funcionar agora não o adesivo, mas sim o solvente ali para ele limpar esse canal aqui que ele acaba utilizando aqui para borrifar o adesivo, tá? Cara, cola mesmo, hein? Exatamente, foi feita uma colagem aqui, agora, né? Inclusive a gente pode fazer a abertura da peça aqui pra gente ver como é que a colagem ela fica por dentro, né? Tá? Olha só, uniforme legal. Não sei se aí dá pra ver, a gente já tem dificuldade aqui, mas tá mais ou menos aqui a colagem, ó. Ou seja, para infiltrar ar aqui, umidade... Exatamente, Job. Probabilidade é 0. Exatamente. Ele acaba realmente garantindo a sanidade. O segredo para você ter um isolamento bem aplicado e longínquo aí são basicamente 3, né? O primeiro é você preservar a espessura do adesivo, do isolamento, e isso são nos pontos de apoio, você usar o suporte corretamente. A armaçola tem uma arma fixa, que ele tem um núcleo rígido e não permite que esmague, né? Então você pode botar uma abraçadeira, né? Uma cambota ali, enfim. Ou inclusive nas curvas, como comentei, se você dobrar ela vai causar uma tensão e vai perder espessuras. E o outro, isso seria garantir a espessura do material que foi lá do projeto. Se é 19mm, Job, no seu isolamento todo ele tem que estar ali. Nas curvas, nos pontos de apoio, nos trechos retos. Um outro ponto é a estanqueidade do teu sistema. Né? O material ele tem uma propriedade, uma característica técnica que é o MI, que é o fator de resistência térmica à difusão do vapor, fator de resistência à difusão do vapor de água. Então ele já é um material que ele é como se ele fosse permeável à entrada de vapores. Mas se você juntar um material com outro e não colar,
com esse adesivo, que é um adesivo que vai durar mais tempo. Outros adesivos, a temperatura ambiente descolam muito bem, né? Poderia colar até com cola de sapato, vai colar ali em temperatura ambiente. Mas quando esse material for submetido a baixas temperaturas, esses adesivos eles vão tender a abrir. Tá? Esse adesivo ele tem uma faixa de trabalho de menos 50 até 110 graus, então ele está... Toda a faixa de trabalho ali, basicamente, da HVAC, ele está atendendo. Menos 50 a 110, né? Isso, então é isso. Por isso que é interessante usar a cola Original, exata. Exato. É porque o material chegar de menos 50 a 110 é um range muito longo, cara. É uma variação muito grande que ele pode sofrer. A Armacell ela tem um sistema de isolamento térmico, não só um produto. Né? Isso está num produto de boa qualidade, como o nosso isolamento, os acessórios, né? As técnicas de instalação, tudo isso faz parte, né, de um sistema de isolamento. Quando você acaba utilizando outro método, um outro acessório, ou não utilizando acessório, você começa a colocar o quê? Né? Elos fracos na sua corrente. Então, o seu isolamento ele já não vai ter aquela longevidade que ele poderia ter, porque ou você não fez a colagem, ou você não utilizou um suporte de fixação, ou a colagem que você utilizou foi outra, né? E por aí vai. Tá vendo como é que segura? Que legal. Olha lá. E a gente acabou de colar, cara. Ó. Então, são detalhes que, para quem quer entregar um trabalho diferenciado, assim, faz todo sentido, porque a gente vem numa briga de qualificação no mercado, de entregar algo melhor, porque a gente ainda está naquela briga de um mercado com preço, com tudo aquilo que é a realidade do instalador, mas aí quando você começa a entregar algo diferente, que faz sentido, e aí você começa a agregar valor na tua instalação, e começa a oferecer algo diferente. Aí, consequentemente, você sai daquela loucura de briga de preço. Já saiu daquele nicho, né? Já, e você está aplicando já um isolamento elastomérico porque está fazendo um mini VRF, porque está fazendo um VRF, porque está fazendo uma câmara fria de congelados que tem que ter um isolamento de espessura maior. Então, assim, você já fugiu daquela loucura ali e está entregando algo melhor. Então, cara, eu sou suspeito para falar, mas a gente começou a entender a aplicação disso lá e tomar muito mais cuidado hoje. Muito bom. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Diego? Esse revestimento, né, você também, quando você estiver trabalhando com ele, você deve cuidar para que ele não fique exposto ao sol diretamente. A Armacell tem alguns acessórios. A gente tem a tinta, né, a tinta Armafinish, tem na cor branca e cinza. Você pode pigmentar elas com corante à base d'água, fica bem legal. Você tem que identificar uma linha de água, de uma linha alta de temperatura e frio, você pode colorir ali e tal, né? Legal. Enfim, mas a gente também tem esse revestimento aqui que é o Aluclad. Eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui dessa aplicação. A gente pode fazer isso num trecho reto aqui, ó, nesse pequeno trecho aqui. Eu vou até cortar ele aqui, diminuir um pouquinho. Consegue uma tesoura aí, Thiago, por favor? Posso mandar um abraço pro seu Lineu? Seu Lineu, um abraço, seu Lineu. Eu saí de férias hoje. Saudade Saiu do de férias Lineu. hoje. Foi logo hoje que eu vim aqui. E aí, Job, o que você está achando dessa apresentação? Você com cara de campo, né? E a Armacell, por sua vez, tentando passar o melhor, né, para a vida do instalador, no dia a dia do instalador. A gente sabe que a nossa realidade é muito complexa. E esse tipo de aplicação é uma aplicação onde no nosso dia a dia ela também fica complexa, isso está claro. Porém, a gente achou que esse é o caminho de qualificação, de começar a fazer um trabalho diferente, de entregar algo diferente, de ter um mercado diferente. Então, assim, eu tive restrição e dificuldade de entender, porque muita gente está vendo assim, pô, jovem, mas eu não vou ter tempo para fazer isso na obra. Cara, a gente demorou 10 segundos, acho que é uma quebra de cultura. Né? A gente pode criar métodos para poder fazer o trabalho direito, porque, como eu falei, trabalhoso é voltar no cliente com problema. Né? Então eu comecei a perceber como no início o inverter não vira, é muito ruim. Cara, eu quebrei no fluido refrigerante, no isolamento térmico, eu vi que são equipamentos extremamente criteriosos que precisam ser seguidos, e aí eu comecei a ter vários benefícios. Eu numa obra de VRF hoje, inclusive hoje eu estou fazendo uma, cara, vai entrar o Armafix. Eu sempre sustentei com tubo de PVC. Só que se você parar para analisar na instalação de VRF, daqui a um mês, no máximo 2 meses, o tubo de PVC já está entrando no isolamento e diminuindo a espessura. Então daqui a um ano, for do cliente, o VRF pode ter 1 km de tubulação. Com um splitinho, claro, isso aqui não vai entrar na minha linha de splitinho. Mas para quem quer avançar, quer entregar um trabalho diferente numa linha acima ali, cara, isso aqui é indispensável. E a gente vai conseguir ter essa base aqui
e começar a aplicar isso para coisas maiores. Então, o resultado vai vir. Não vai ter dor de cabeça e a gente vai ter um mercado, um trabalho, uma remuneração melhor. Mandou bem. Diego, Legal. mais demonstração aqui, né? Ah. Vamos nessa. Isso aí, eu preparei aqui um capzinho, fiz um corte aqui rapidinho, não fiz a colagem aqui, pessoal, mas hoje agora que eu vou mostrar para vocês o revestimento, tá? Só pra gente ter uma base aqui de instalação, esse daqui é o Aluplast, tá? A gente tem basicamente 3 espessuras dele. Essa que eu tô utilizando aqui, ela é de 0,35 mm. E olha só, esse material aqui é para você utilizar lá onde você utilizaria alumínio. Tem um monte de vantagens. Olha só como é um material bem maleável. Ele já é alto, ele já é arredondado, já é curling, né? Então facilita. Não tive que, por exemplo, passar numa calandra agora para fazer a utilização dele. Eu simplesmente cortei com uma tesoura aqui para reduzir a peça para nossa demonstração. Tá? Então, para trechos retos, a gente vai conseguir trabalhar com essa dimensão aqui de produto, com essa espessura. E eu só preciso fazer um recorte aqui um pouquinho maior com uma abra de sobreposição para poder fixar. Esse daqui, ó, é o nosso rebite plástico e ele é autoperfurante, tá? Então o que eu vou fazer? Eu consigo ultrapassar ele aqui 2 camadas desse material e juntá-las, né? Então o que esse material aqui é? Ele é uma proteção mecânica, ele é uma proteção UV, né? Ele tem um aspecto, uma aparência dele que é inalterada ao longo do tempo. Ele não vai oxidar. De um rebite? É um rebite. Que louco. Ah. Muito legal. Eu vou colocar esses 2 primeiros aqui, ó. Vou perguntar se você não quer se arriscar aqui. Agora você. Segura Com aqui, todo respeito. Vou lá, vou nessa. Vamos lá. Vamos lá. Galera, Naldo na refrigeração. Energia positiva aí, na velho. prática aqui, hein? Coloca aqui ao meio aqui, ó. Aqui? Isso. Pode ser? Vídeo de isolamento. Que isso, E aí? moleque? Isso aí, rapaz. Segredo que é a linha aqui, ó. Olha só, pessoal, que simples, né? Pra gente fazer esse mesmo trecho aqui com uma peça de alumínio, a gente ia levar bem mais tempo, né? O corte, você tem que se proteger, que ele é basicamente uma lâmina, né? Você vai ter que calandrar ele, tem que fazer os furos aqui com uma furadeira, né? E o rebite de alumínio. Então, a grande vantagem para aplicação desse material em trechos retos é que ele é muito mais rápido, podendo chegar até 10 vezes mais rápido aí, viu? Agora, para os trechos aqui de peças, né, os acidentes da tubulação, tem, por exemplo, aqui uma curva. Esse material já é um pouquinho mais espesso. Se você tocar nos dois aqui, você... O Naldo vai fazer essa peça aqui agora, né? Vai, pessoal, pega espaço e trabalha. Não, isso aqui já é um pouquinho mais trabalhoso, mas tanto quanto seria uma peça em alumínio, né? Você precisa conhecer das técnicas de caldeiraria industrial aí, funilaria, para você executar elas, né? Pode aproximar ali da da câmera? Claro, exatamente. Para que você tenha uma peça com excelência, né, traçado. Mas ela é tão fácil quanto o alumínio, né? Legal. Então, ela aceita frisamento. Pode ver que aqui ela tem os frisamentos macho e fêmea para fazer os encaixes, tá? Aqui eu tenho parafusos, mas não é o método adequado. Isso aqui é para poder abrir e fechar, fazer demonstrações. A gente fecharia ela aqui agora com um rebite de alumínio. A gente indica aí do tipo trevo ou caiaque, são os dois nomes do mesmo tipo aí, para ele prender bem a peça aí, mas se o pessoal tiver... O mestre aqui tá querendo fazer uma pergunta, como é que ele abriu? Ô Diego, você falou da facilidade do tempo, mas é tão benéfico quanto o tempo é o fato de você não ter que aumentar a espessura, porque eu não sabia disso. Exatamente. Aprendi aqui na Armacel, e toda vez, por exemplo, você tem um isolamento lá de 19 milímetros. Se você for botar o alumínio, automaticamente você tem que aumentar uma espessura e ir para 25, porque o alumínio vai conduzir maior essa energia e vai agredir mais o isolamento. É isso mesmo? Você consegue explicar para a gente? Isso. Deixa eu ver se eu consigo tentar simplificar o que ocorre, né? Os materiais, eles têm emissividades térmicas diferentes, eles têm a capacidade de reter e emitir radiação térmica com mais facilidade. Por exemplo, se você ficar dentro de um carro escuro e um carro branco no sol, o que vai reter mais temperatura, vai ficar quente internamente, inclusive vai ser o carro preto, né? Então a nossa borracha, ela tem uma emissividade térmica em torno de 0,93, é muito próximo de 100%, que seria 1. Isso significa que ela retém muita temperatura externa, né? Através da radiação. Então, quando a gente calcula esse isolamento, a gente calcula milímetros acima da temperatura de condensação. Então, a gente coloca um pouquinho mais para cima para essa temperatura aqui e fazer com que ele não condense. Quando a gente coloca um revestimento metálico, como o alumínio, que tem uma baixa emissividade térmica, podendo ser 0,05, né, lá na segunda casa decimal, a gente está fazendo com que a temperatura de face dele
seja regredida, né? Então você precisaria, porque a emissividade térmica dele é muito baixa, então ele não consegue reter a radiação. Então resta o quê? Uma superfície de temperatura mais baixa. Você teria que recalcular, na maioria das vezes é o dobro das pessoas. Se você calculou com 19, você vai ter que ir para 40, 41, 42, do alumínio. por conta do alumínio. Né? Já esse material aqui, ó, ele é um composto, né, de PVC, uma camada de alumínio, e por cima dele aqui, o que a gente, na verdade, está encostando aqui não é direto no alumínio. Se você encostar aqui na lata, você vai ver que ela está mais gelada, e agora você encosta aqui, você vai ver por quê. Por que ele está um pouco mais quente? Porque o que eu tenho aqui é um revestimento por fora dele de um polietileno transparente. A gente consegue ver o alumínio ali dentro, esse aspecto bonito que tem da peça de alumínio. Acha que é só um isolamento, né? Esse polietileno também preserva isso aqui, Jobs. Se você vir 50 anos depois aqui, mesmo não que vai oxidar, porque o alumínio oxida. Exatamente, não vai. O pessoal fala, não vai pretear, né? Não vai escurecer. Vai ficar escuro. E a emissividade térmica, o que responde por ela é a superfície. Como a superfície não é alumínio, é polietileno, ele vai ser em torno de 0,8. Esse material ele fica muito mais quente, né, por ter mais radiação emitida no ambiente que ele está, do que o alumínio. Então, quando você encosta, ele está mais quente. Isso faz com que mais de 95% dos casos em que você calculou isolamento e só quer aplicar ele sem recalcular isolamento, você não precise trocar a sua peça que está por baixo, botar uma múltipla camada, aumentar a espessura do seu isolamento. Então, são várias vantagens. Outra que a gente tem aqui é a plasticidade e a resistência mecânica, né? Se você amassar o alumínio, ele não vai retornar. O alumínio acontece muito de ter esse entrar de água gelada, a tubulação passa em alguns pontos que é o caminho da gente. Aí o cara vai pisando em cima, aí tu vai ver, tá lá o tubo amassado com o pé. Uma marca lá também 42. E aí exatamente, Vulcabras 43 lá marcado. Exatamente, pessoal. Cara, bem legal. Bem legal, bem né? Bacana mesmo. E pra gente ver quanto... Eu cheguei aqui, achei que tem uns 20 minutos. A gente tá falando de isolamento térmico. Tem papo há 2-3 dias aqui fácil. Realmente. É uma Exatamente. ciência isolamento térmico. Legal. Entendeu? E a gente despreza muito esse assunto. Eu acho que deveria ter mais atenção sobre isso nas aplicações das obras. Especificidade, um dos motivos é porque esse material aqui, quando você não vê uma grande tecnologia quando você não conhece. Você olha e acha que é um material simples, mas ele é um material que ele pode aumentar, inclusive, em até 70% a sua eficiência energética. E esse material aqui, ele dispensa uma barreira de vapor complementar, né, com outros materiais concorrentes, né, por terem um baixo I. O vapor ele acaba substituindo o ar que a gente tem aqui dentro. E o vapor é água, ela é muito mais condutora. Então é isso que se dá a perda da capacidade isolante do material, a ocorrência de condensação interna ou externa, a proliferação de fungos e bactérias e a corrosão sob isolamento. Então é um material que ele foi desenvolvido, né, para trabalhar com a climatologia, que não foi a Armacell que inventou a climatologia. Mas o que a gente fez? A gente desenvolveu produtos que se adequam a esse tipo de aplicação, né? Então, em resistência térmica, controle de condensação, esse material que é o mais adequado. E como vocês viram, é simples de cortar, de colar, né? Até a gente tem revestimentos aí. Isso aqui na Armacell é diferente, cara. Esse corpo técnico que a Armacell tem, na minha opinião, é um diferencial absurdo. O entendimento do isolamento térmico, o fato de fabricar aqui, né? O meu filho nascer aqui, isso aí é uma coisa bem legal. E trazendo isso para nossa realidade de instalador, se o instalador hoje lá tiver com algum BO, algum problema de isolamento térmico, a Armacell dá suporte em relação a isso. A gente pode gritar lá, pode ser através de mim, eu já me coloco à disposição. Eu perturbo aqui o seu Neneu e o Diego, mas tem algum canal que o pessoal possa entrar em contato se tiver alguma dúvida sobre isso? Sim, a gente participa, né, até como a gente já fez juntamente com você, o Café com Job, a gente está sempre trazendo essas informações de boas práticas, né, a gente tem nosso 0800, a gente consegue facilmente, pessoal, falar aqui com um pouco de engenharia, fazer alguma reclamação. Você fez a compra do produto original, você pode procurar também seu vendedor, e toda reclamação que você tiver, dificuldade, aí a gente também pode... Eu posso até deixar meu telefone aí para vocês aqui divulgar. Se tiver algum problema de instalação, poxa, estou com uma dificuldade, né? Se você é cliente nosso, a gente vai te dar esse suporte aí, tirar dúvidas. Isso é o que a gente tem de mais rico, cara. Exatamente. Abrir a porta da indústria para o cara que está lá no interior precisando de uma ajuda. O suporte, né? Isso não tem preço. E é um produto nacional, Diogo. Lembrando que a gente está aqui em São José, Santa Catarina. Né? A cidade fica aqui, ela é coladinha em Florianópolis, a capital. Né? E aqui a gente tem a fábrica tanto do produto em polietileno quanto na linha de elastomero.
Negócio América é a única da América Latina, né? Exatamente. América do isso aí. Sul. América do Sul. A Latina envolve a América Central Eu também. fui lá já, é maneiro. Quero agradecer aqui os dois por participar do nosso quadro Dicas do Frio, claro. E você pode ser o próximo aqui a dar sua dica, tá bom? Gostou desse conteúdo? Dá um like, acione o sininho. Beleza, galera? É isso ou não é, Jovem? Tá muito fera, cara. É isso mesmo, né? É isso aí, abraço pra vocês. Valeu. Tchau, tchau, galera. Tá muito apresentado.